Olá pessoal, essa é mais uma aula do Instituto Aprovar de Ensinos e hoje vamos fazer uns exercícios básicos de física para ajudar o aluno a entender melhor sobre função horária, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, eu pedi para encontrar o SO ou S0, que é a posição inicial, velocidade e o tipo de movimento. Nessa letra A aqui, eu já coloquei a função aqui embaixo para a gente lembrar que a função horária é S igual a SO mais VT. Então, através dessa demonstração, eu percebo que o quê? Que o SO é sempre o número que está sozinho. A velocidade é sempre o número que está do lado do t. Então, nessa função, S igual a 30 mais 5t, eu sei que o SO ou S0 vale 30 metros. E a velocidade vale 5 metros por segundo, ok? E o tipo de movimento? Eu vejo pelo sinal da velocidade. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. No nosso caso, a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo, ok? Vou colocar um P aqui de progressivo, vocês anotem aí progressivo. Na letra B, nós temos S igual a 70 mais T. Então, aqui se eu colocar a função, ó, S igual a SO mais VT, o SO é o número sozinho, então é o 70. 70 metros. Velocidade é o número que está do lado do T. Nesse caso, quando não aparecer nenhum número ao lado do T, é como se fosse 1, como se eu tivesse 1 aqui. Então, eu vou dizer que a velocidade é 1 metro por segundo. Como a velocidade é positiva, o movimento também é progressivo, certo? Nessa outra função, repare que eu não tenho nenhum número. Então, de cara, eu já sei que o SO vale 0 metros, porque não tem aqui o número sozinho. A velocidade é o número que está ao lado do T. Bom, como não tem número, como eu falei, é como se fosse o 1 aqui. Como tem o sinal de menos, eu tenho que ficar atento e colocar velocidade é menos 1 metros por segundo, ok? Como a velocidade é negativa, nesse caso o movimento não é progressivo, o movimento é retrógrado, beleza? Então, vamos lá para o exemplo 2. Nesse exemplo 2, eu tenho um probleminha. Um móvel parte da posição 45 metros e com velocidade 6 metros por segundo. Então, eu tenho duas informações, posição inicial e velocidade. Deu o que se pede? Bom, aqui está bem simples. SO, que é a posição inicial, é sempre o número que está com metros aqui, ou quilômetro, nesse caso 45 metros. É o SO aqui. Velocidade já está demonstrado aqui, olha, 6 metros por segundo, ok? Então, nessa parte daqui da questão não teve dificuldade. Então, pessoal, nessa outra parte aqui da questão 2, nós temos que SO é 45 metros, velocidade é 6 metros por segundo, ok? Coloquei aqui a função para a gente lembrar. E aí, continuando aqui a questão 2, está perguntando o seguinte: qual a posição no instante 10 segundos? Só que para eu responder essa questão, o ideal é que eu ache a função horária dessa questão. Então, como é que eu acho a função horária? S é igual SO, que é o 45, mais VT, velocidade, que é o 6, e eu repito a letra T. Então, aqui eu montei a função, tá? Então, é só substituir. Nessa parte daqui, eu quero saber qual a posição no instante 10 segundos. Então, eu tenho que substituir a letra T, que é o tempo, por 10 segundos. Então, S é igual a 45 mais 6 vezes 10, tá? E agora eu vou resolver aqui essa função. Então, pessoal, vamos resolver aqui a função. S é igual a 45 mais 6t, que no lugar do t a gente colocou 10, que foi o que a questão pediu. Então, vai ficar S é igual a 45 mais 6 vezes 10 vai dar 60. Somando, né, vai dar 105 metros. E aí está me perguntando qual o tipo de movimento. Eu observo isso pela velocidade. Como a velocidade ela é positiva, o meu movimento é
progressivo, certo? Se ela fosse negativa, o meu movimento seria retrógrado. Então aqui agora, pessoal, a gente tem que montar o gráfico dessa função, ok? Não é difícil montar o gráfico, a gente pode usar os próprios dados aqui da questão, ok? Primeiro dado importante, se a posição inicial é 45 metros, ó, essa reta aqui é da posição, S, que é medida em metros. E essa reta na horizontal é sempre o tempo em segundos. Então, se a posição inicial é 45 metros, eu tenho que marcar esse 45 nessa reta vertical, que eu posso escolher aqui um local, mais ou menos, pode ser aqui, e vou representar aqui o 45. Por que esse ponto é importante? Porque a nossa reta vai sair desse número. Como o nosso movimento é progressivo, essa reta, né, ela sobe. Se o movimento fosse retrógrado, essa reta ia descer, ok? Bom, mas não basta eu marcar um único ponto, eu tenho que marcar outro ponto nesse gráfico. Eu posso usar essa questão aqui, olha. Essa questão falou que no instante 10 segundos, o móvel estaria na posição 105 metros. Então, eu posso mais ou menos estipular aqui, certo? A gente está fazendo aqui a mão livre, não está usando régua. E aí, a gente marca aqui, ó, 105. Então, a posição inicial é 45, o movimento é progressivo. Quando o instante for 10 segundos, ele vai estar na posição 105 metros, ok? Ficou claro? Próximo vídeo vamos resolver outras questões.